Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade, né? Como nós estamos fazendo a cada semana, estudando o livro de 2 Coríntios, e nós chegamos aqui ao capítulo 5. Confesso aos irmãos que eu estou tocado com os hinos que foram escolhidos hoje. Os hinos desfrutáveis. A gente, quando chega aqui na frente, a gente não tem aquela convicção, certeza que vai passar o encargo. Mas o encargo é exatamente o que está nos hinos. Vivemos na terra, mas nossos olhos estão postos nos céus. Amém, santos? O Senhor está nos chamando a essa responsabilidade. Anelo de ser, revestido de um corpo transfigurado. O anelo de ser na verdade, acho que o irmão copiou aqui diferente. Anelar pela transfiguração e esforçar-se por agradar o Senhor. Eu coloquei algumas frases aqui, deu uma confusão, mas o título que eu pensei foi esse aqui: anelar pela transfiguração e esforçar-se por agradar o Senhor. Amém, amados? Senhor, é porque o irmão copiou aqui, foi o item inicial aqui. Mas amém, está na benção. Irmãos, eu vou ler aqui os versículos iniciais aqui, de 2 Coríntios 5. Eu vou ler aqui para ficar bem gravado. 5:1 em diante. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, por não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Vou ler o 9 aqui também, que fala assim: por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, por lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, no capítulo anterior, nós vimos lá, né? Nós vimos lá que Paulo fala, né? Pelo que tendo este ministério, não desfalecemos. Por que ele fala isso? Porque ali nós vimos vários desafios que o ministro da nova aliança tem que passar, né? Importa que cada um de nós, irmãos, sejamos testados. Porque Deus está querendo vasos de ouro, vasos testados. Vaso onde ele possa fluir esse ministério, sem a contaminação da velha criação. Para que isso aconteça, Deus precisa trabalhar em cada um dos seus vasos. Por vezes ele pega um vaso e leva para a sua olaria, né? Para quê? Para refazer esse vaso, para trabalhar nesse vaso, para tirar as impurezas desse vaso, e assim recaímos aqui no versículo 4 no versículo 2 do capítulo 4, que fala assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, um vaso, irmãos, Deus tem que passar por nós de tal maneira que a sua palavra, o seu fluir, não seja adulterado. Muitas vezes nós, por ainda estarmos sendo trabalhados, às vezes a gente gosta de minimizar a verdade, diluir a verdade. Irmãos, mas Deus não falaria a sua verdade
se ela fosse nos causar mal. Ela pode até nos surpreender. Mas a verdade de Deus, ela é inviolável. Ó Senhor Jesus! Uma coisa que eu desfruto muito, irmãos, eu vou anotando todas as coisas que eu ganho, né? E colocando em papéis diferentes. 1 Coríntios, que nós vimos, nos dá uma visão, uma revelação do que significa viver Cristo para a igreja. Nos dá uma revelação, ensinamento com revelação, do que seja viver Cristo para a igreja. Agora, 2 Coríntios nos dá o quê? Um modelo dessa revelação. O modelo de alguém que ganhou essa revelação e a experimentou. Né? Nada melhor do que um modelo, irmãos. Se alguém falar assim, eu duvido que alguém foi à Lua, mas se aparecer aqui o astronauta que foi à Lua, ele vai falar para você e você fala assim, não, de fato isso é verdade. Não é verdade? Ó Senhor Jesus! O Senhor quer produzir em cada um de nós tais modelos. Não pessoas que foram à Lua, mas pessoas que são ministros de uma nova aliança. Aleluia! Modelos de pessoas que exalam esse bom perfume de Cristo. Então, irmãos, 1 Coríntios nos dá a revelação do que significa viver Cristo para a igreja. Isso aqui é muito significativo. Viver Cristo por viver, irmão, é muito simples. Não precisa de igreja, não. Se eu for num show, eu tinha um colega, um amigo, que ele desfrutava Cristo, sabe como? Indo nos shows daquele grupo chamado Voz da Verdade. Quando ele encontrava, não, irmão, como eu desfrutei. Ele usava a palavra desfrutar, não. Como eu, gostei de ter ido lá, o Espírito desceu. Mas eu pergunto, isso é edificação da igreja? Isso é desfrutar Cristo. Não necessariamente você está edificando a igreja. Não é? O encontro de muitos cristãos, vamos encontrar lá na Praça da Liberdade. Aleluia, é bom. Mas é diferente de viver Cristo para a igreja. 1 Coríntios, irmão, primeira coisa que coloca, 1 e 2 Coríntios, olha só como é que começa 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão sócio, a igreja de Deus que está em Corinto. Muitas pessoas falam assim, vocês falam tanto da igreja, vocês rebaixam Cristo. É o contrário, irmãos. Falar da igreja é elevar Cristo. Nós precisamos ganhar isso. O resultado de você desfrutar Cristo é que você vai ver que esse Cristo nazareno, individual, que estava ali na Palestina, ele se tornou o corpo de Cristo. Ele expandiu. Ele alcançou toda a terra. E essa igreja, irmãos, não é de qualquer maneira. Não é, surgiu um aluguel na porta de casa. Ou então, eu tenho uma loja lá, eu decido, vou botar uma placa aqui, montar uma igreja aqui. Não é assim. A igreja tem as prerrogativas divinas. Primeiro, o Espírito tem que estar atuando. Segundo, existem princípios divinos. A igreja é local e é universal. Não é qualquer grupo que se torna a igreja. Fazem parte da igreja. Todos os que são gerados de Cristo fazem parte da igreja. Mas o testemunho da igreja não é de qualquer maneira. Então, irmãos, 1 Coríntios nos dá a revelação do que significa viver Cristo para a igreja. Eu posso viver Cristo do meu modo, desfrutar. Eu conheço um grupo de pessoas que são motoqueiros. Esses motoqueiros daquelas motos, não sei como é que é o nome, que eles usam aqueles capacetes estranhos, Acho até bacana. É um grupo de motoqueiros evangélicos. Eles desfrutam Cristo,
mas em cima da moto. Podemos dizer que isso aí não é saudável? É maravilhoso. Mas a igreja precisa de um testemunho. Nós precisamos nos reunir. Por isso, Paulo, por que eu estou falando isso? Antes de entrar no capítulo 5 aqui. Paulo estava ensinando os coríntios como viver Cristo para a igreja. Então ele se tornou esse modelo, que desfrutava Cristo, mas preocupava com os irmãos que estavam lá em Corinto. Ele dava vida por isso. Por que ele dava vida por isso? Porque ele viu que Cristo primeiramente deu a vida por ele. Amém, amados? Então nós não vivemos Cristo de qualquer maneira, nós vivemos Cristo para a igreja, que é o eterno propósito de Deus. E aqui no capítulo 5, irmãos, nós vemos que os ministros da nova aliança passam por muitos testes, né? Como se tornar um vaso, né? Um vaso que é testado, cartas escritas, espelhos, né? Mas aqui no capítulo 5 começa assim: sabemos se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso aqui mostra que Paulo avançou na sua maturidade. Ele é um irmão aqui que já tem a sua alma transformada. Só está esperando o quê? O seu corpo ser redimido. Então, o que esse texto vem nos mostrar? Nós devemos ter esse anelo que Paulo teve aqui. Por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. O que significa ser encontrados vestidos e não nus? Paulo tinha a aspiração de ter a sua ressurreição extraordinária, ou seja, nem passar pela morte. Nós sabemos que a maioria dos cristãos, inclusive ele, passou pela morte. Mas nós devemos anelar o melhor de Deus para nós. Se possível, nem experimentar a morte. Então nós devemos desse desejo, ansiar pela volta de Cristo. Mas isso não ocorre de qualquer maneira. Nós conhecemos a história de uma irmã, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? A irmã que cuidou do Otmani, né? Ela tinha um sentimento que a cada esquina que ela virava, ela ia encontrar com o Senhor. Isso é um sinal, irmãos, que nós estamos amando o Senhor dia a dia. E isto é nos preparar para a vinda dele. O que essa mensagem, o que esse texto quer nos mostrar? Esse corpo físico nosso tem muitas demandas. Por existir na terra, nós temos muitas solicitudes relacionadas à nossa carne. A cultura humana nos leva a esperar um futuro melhor. Mas Paulo aqui estava ansiando, desejando a sua habitação celestial. Por isso, neste tabernáculo, o que significa neste tabernáculo, irmão? Tabernáculo é uma tenda. É algo que não tem alicerces. É como se não tivesse raiz. Tabernáculo é algo móvel. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não temos aspiração nenhuma mais neste mundo. Eu não sei qual que é a sua experiência, irmãos. Mas a minha experiência, debaixo da misericórdia do Senhor, é de não preocupar com muita coisa mais. É investir tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que Cristo é para mim, aguardando a volta do Senhor. Não só aguardando, mas apressando o dia da vinda de Deus para buscar a sua igreja. E nós sermos encontrados, aprovados por Ele. Então Paulo aqui, ele usa um exemplo bastante positivo, né? Que ele quer. Se todavia formos encontrados vestidos, não nus. Ou seja, o que é uma pessoa nua no ponto de vista espiritual? São aqueles que morrem e estão sem corpos. São os mortos, crentes mortos. Paulo não queria nem ser essa pessoa. Ele queria encontrar com o Senhor, ser arrebatado vivo
E já de imediato recebeu um corpo celestial, um corpo transfigurado. Ó Senhor Jesus, devemos almejar isso, irmãos. Viver isso dia a dia. É como se eu fosse sair ali fora e falar assim, aleluia, vou encontrar com o Senhor agora. Ou então, sabendo que a qualquer momento, você pode ser tirado dessa terra. Senhor Jesus, nós não podemos viver escravizados pelas demandas da vida natural. Porque o nosso chamamento é certo, irmão, e concreto. O Senhor está nos desarraigando deste mundo tenebroso. Ó Senhor Jesus! Estava comentando com um irmão hoje por telefone. Irmão, você percebeu como que o mundo está sendo enganado pelas demandas físicas? Olha só a quantidade de academia, onde as pessoas fazem de tudo por causa do corpo, de um corpo belo, de uma estética adequada. Eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga, que ela fala que o ex-cunhado dela vai na academia de manhã e de noite. Ele só não vai à tarde porque ele tem que trabalhar. As pessoas estão sendo escravizadas pelas demandas do corpo. É proibido isso? É pecado isso? Não. Mas qualquer coisa que passa de um certo limite, irmãos, se torna idolatria. Se torna perda de tempo. Ao passo que nós podemos estar orando e buscando o Senhor através da leitura da palavra. Então nós estamos vivendo os dias que nós não podemos perder o nosso tempo. Ó Senhor Jesus! Nossa, o mundo está cheio de coisas para a gente perder tempo, irmãos. Tem pessoas que as demandas físicas dele é conhecer restaurantes diferentes. Isso é gostoso, saudável? Não, irmãos, nada melhor do que sair com a sua esposa, o seu marido e desfrutar um restaurante, uma boa comida. Mas tem pessoas que vivem por isso. Elas não buscam o Senhor. Eu tenho um casal, amigos meus, que a diversão deles é degustar vinhos. Você conversar com eles, só saía vinho dali, vinho daqui, vinho dali. Não tinha outro assunto. Outros é o esporte. Né? Nós vivemos num país do futebol, como dizem por aí. Quantas pessoas nesse momento estão chegando atrasadas nas reuniões por causa do seu time favorito? São paixões que trazem véus no seu coração. Irmão, só tem algo que vale a pena: Cristo, a nossa vida. Senhor Jesus. 4 fala assim: pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, por não queremos sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Então aqui está mostrando que nós que estamos nesse tabernáculo, que ainda estamos vivos, neste corpo, na verdade gememos angustiados. Medo de ser assaltado. Mostrando que Deus não nos criou com o propósito de viver eternamente nessa terra. Ele nos criou com o propósito de um dia sermos redimidos no nosso corpo. Então Paulo aqui está falando da redenção do seu corpo. Mas por quê? Porque o capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4 nos fala da redenção da sua alma. Né? Uma pessoa que aprendeu a ser um cativo de Cristo. Você é um cativo de Cristo ou Cristo é seu cativo? O Senhor já cativou as suas demandas? Elas já foram presas com o Senhor? O Senhor já cativou a sua ira, seu orgulho, as concupiscências? O Senhor quer levar preso, quer cativar a nossa pessoa, que nós sejamos esses prisioneiros dele. Ó Senhor Jesus! Isso aqui nos fala da redenção da nossa alma. Então, nesse ponto aqui, Paulo está mostrando para os coríntios: vocês precisam avançar.
Sai da meninice. Não perca mais tempo. Não fica disputando comida, levando um irmão ao outro na justiça. Aprenda a perder. Aprenda a sofrer perda. Não fique reclamando um do outro, aprenda a tomar a cruz. Lá no capítulo 1, ele fala muito sobre a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem, mas para nós é sabedoria de Deus. Senhor Jesus. Então muitas circunstâncias estão vindo a nós, irmãos. Nós falamos daquele tesouro em vasos de barro. Por que o vaso passa por muitas pressões? Porque ele era enterrado na parede, sofria pressão, enterrado debaixo do chão, mostrando a vida de um cristão. É comprimido de todos os lados, pressionado de todos os lados. E tinha situações pontuais que levava Paulo e os cristãos a desesperar da própria vida. Mas nesse ponto aqui está falando de uma pessoa que alcançou a plena maturidade. Paulo está querendo falar para os coríntios. Eu quero falar para vocês agora de um modelo. Eu e meus cooperadores. Eu acredito que era praticamente só ele. Mas como ele era um irmão trabalhado, ele falava dele e seus cooperadores. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa palavra aqui, até mesmo premiada com esses hinos que nós cantamos, nos mostra que não há tempo mais para a gente ficar rodeando o toco, enganando a nós mesmos. Temos que aplicar a palavra do Senhor em nós. Ora, foi o próprio Deus, versículo 5 ainda fala assim, o 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que nos moldou. Foi o próprio Deus que nos planejou dessa maneira. Nosso corpo frágil, com um espírito, com um tesouro dentro. Mostrando, irmãos, que o adequado é que esse tesouro tenha uma cápsula também que seja como esse tesouro, que é o corpo redimido. Não sei se os irmãos captaram o que eu quis dizer. Há um tesouro dentro de nós, mas ele está dentro de um vaso de barro. Um vaso de barro que tem dificuldade de se curvar ao Senhor. Os irmãos já viram a dificuldade para a gente manter fiel na leitura da Bíblia? A dificuldade que é para participar da reunião de oração? Porque esse vaso aqui é de barro. Ele resiste às coisas espirituais. Mas o Senhor nos deu o penhor do Espírito. Uma garantia de que um dia esse corpo vai ser redimido. Então Paulo está falando assim, sejam como eu. Não agarrem as coisas da terra. Não fique esperando aquela posição espetacular no seu trabalho, não. Se vier, amém. Mas não vivam por isso, vivam por Cristo e a igreja. Vivam segundo este ministério, o ministério da nova aliança. Irmãos, a aparência deste mundo passa. Nós mesmos estamos passando. Dia a dia morro. Dia a dia, a gente vai percebendo que nós estamos indo. Enquanto esse fim não chega, nós temos que investir no banco adequado. Esse banco é o banco celestial. Mas não rejeitando as experiências. As experiências podem estar sendo julgadas fora. Aquele momento que você fala algo, a esposa não gosta, o chefe não gosta, aí você reluta, você justifica e se explica demais, mas nunca morre. Oh, Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, mas nós temos que cooperar com tudo também. Não sei se os irmãos ganharam. Tudo coopera,
Mas eu preciso cooperar junto. Eu tenho que perceber. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor está nisso. O Senhor quer que eu seja aperfeiçoado. O Senhor quer que eu me arrependa. O Senhor quer que eu tolere mais. O Senhor quer que eu perdoe mais. Oh, Senhor Jesus, eu falo isso aqui, irmãos, mas como alguém que se sente reprovado. Eu criei, por isso falei. Então, o que é um ministro da nova aliança? Paulo é esse ministro, fala assim, Coríntios, eu estou preocupado com vocês, eu estou indo embora, mas eu estou indo para uma habitação celestial. Um corpo permanente, um corpo de glória. Ó Senhor Jesus, a salvação do Senhor, irmãos, ela é tríplice, né? Ela é no Espírito, o dia que nós cremos no Senhor. Ela tem que ocorrer na alma e também no nosso corpo. O Senhor quer que todo o nosso ser seja integralmente salvo. Senhor Jesus, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. O que Paulo está querendo falar? Assim, ó, se vocês estão gostando dessa vida terrena aí, de trabalhar, de aspirar melhores posições, de viajar, não é pecado, mas pode ser perda de tempo. Faça essas coisas com responsabilidade, porque Paulo fala, quem também não trabalha, que também não come, né? Quem estuda tem que estudar bem, que é para o Senhor. Quem viaja tem que ser, né, dentro da permissão do Senhor. Gastar com a permissão do Senhor. Viver segundo os limites do Senhor, para que nada se torne excessivo. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós vivemos num mundo de engano. Quantos irmãos estão enganados aí, vivendo em cima da moda? Qual é a nova grife? Vou lá e compro 2 calças. Qual é o novo tênis? Estou falando isso porque eu conheço uma pessoa que eu não posso falar muito detalhe. Particularmente amigos, uma pessoa amiga minha. Uma pessoa queridíssima. Queridíssimo, nós nos damos muito bem, desde quando eu era solteiro, ela solteira. Temos muita comunhão na palavra, mas ela desconhece as verdades com respeito ao reino. Ah, o pastor lá não ensina isso não. Mas ela mesma me confessa. Ah, irmão, eu já até separei um quarto lá só para minhas roupas que eu compro. Ela mesma admite. É uma pessoa que... Irmãos, eu não estou dando lei para os irmãos, não. Estou falando coisas que são excessivas, que acabam se tornando um empecilho. Ser rico é pecado? Não é. Mas os irmãos concordam que uma pessoa que tem muitos bens, ela acaba tendo muita dificuldade de desfrutar o Senhor? Porque ela tem que cuidar de tudo isso. Não é que seja impossível, mas tem mais dificuldade. Senhor Jesus, tudo nós temos que ganhar com equilíbrio, senão nós começamos a trazer lei para os irmãos, né? Senão chega um ricão aqui e fala, ih, aquele ali está acabado. A Bíblia fala, traz acautelamento para os ricos e para aqueles que querem ficar ricos. Os que querem ficar ricos, irmão, também tem tantos problemas quanto os ricos. Teu coração está cheio de aspirações que estão comprometendo a sua fé com Deus, sua fé com o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então o encargo aqui, irmãos, é o sentimento saudável dentro de nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
né? Senhor Jesus, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não ando pelo melhor carro que saiu. Mas eu tenho que confessar que se eu for numa exposição de carro de luxo, eu fico ali, puxa, se eu tivesse um desse. Não é verdade? Ué, mas o meu Pois está dando para me levar para todo lado, por que eu vou querer um de luxo que vai comprometer as minhas finanças? Ainda pode me trazer vaidades. Não é questão de pode ou não pode. É uma questão, o Senhor está nisso? Isso está me tirando oportunidade de desfrutar o Senhor? Ou eu estou vivendo pelas coisas terrenas? Então o que Paulo está querendo falar aqui é isso. Ele está querendo falar o seguinte: irmãos, corram mais. Cristo está voltando. Senhor Jesus, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, uma pessoa madura, irmãos, ele não tem um coração enraizado nessa terra. Eu conheço uma pessoa também, lá de trás, que essa pessoa tinha um desejo enorme de se tornar uma cientista. Aí ganhou bolsa, foi para os Estados Unidos. Segundo me informaram, essa pessoa se aplicou tanto aquilo que esqueceu de viver. Isso é o retorno que eu ganhei de terceiros, né? Nós temos que estudar? Sim e amém. Mas nós não podemos fazer disso o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. E o nosso alvo é a edificação da igreja. Não sei se os irmãos estão conseguindo separar as águas aqui. Nós não podemos ser extraterrestres. O extraterrestre é aquele que esquece que tem que trabalhar, tem que cuidar da família. Extraterrestre que eu falo aqui, metaforizando, tá, irmãos? Nós não podemos ser pessoas irresponsáveis, achando que não temos que preocupar também com a nossa carreira. Temos sim. Mas isso aí não é o nosso galardão. O nosso galardão é Cristo. E o Senhor está voltando. Aleluia! Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ser-lhe agradáveis. Quando Paulo fala aqui, por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, por um lado, ele queria deixar o corpo. Esse corpo terreno, esse corpo físico, para alcançar o quê? Um corpo transfigurado. Mas enquanto isso não ocorre, o que ele fala? Quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Qual é a melhor maneira de sermos agradáveis ao Senhor, irmão? Será que é fazendo elogios a Ele? Pedro tentou ser agradável a Ele, né? O Senhor falou que ia para Jerusalém, que ia ser esbofeteado, que ia ser morto, ser crucificado, morto, ressuscitar o terceiro dia. Pedro tentou ser agradável. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então ele foi imediatamente repreendido. Aparta de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Os homens querem acalentos. Não, irmão, você está certo. Às vezes o irmão está totalmente errado. Você está certo, irmão, você está certo. Irmãos, esse não é o papel de um ministro da nova aliança. Nem falar que ele está certo, nem que ele está errado. Mas é permanecer no seu espírito. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui está nos falando que nós temos que nos preocupar hoje em ser agradável ao Senhor. Mateus 12, Mateus 16, melhor dizendo. Fala assim. Então disse Jesus, 24, ele falou aqui da igreja, ele falou do reino, né?
Ele fala assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, no 18, e as portas do inferno, as portas do ego, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Depois ele fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. No 24, tome a sua cruz e siga-me. Então qual é a maneira de agradar o Senhor, irmãos? Seguir o Senhor. Seguir o Senhor. Sem colocar condicionamentos para ele. Qual foi a maneira de Jesus agradar o Pai? Ser crucificado. Submeter à vontade de Deus. Senhor Jesus, por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ser-lhe agradáveis. Esse ser-lhe agradáveis e agradáveis ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então o que ele está falando aqui? Olha, eu almejo, vocês têm que almejar ter um corpo glorioso. Vocês têm que almejar a volta de Cristo. Tem alguns irmãos que falam: Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Amém? Devemos falar. Mas devemos falar sabendo que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que receba. Essa palavra receba significa um pagamento. Não é como a salvação inicial que é pela graça. Aqui não. Você vai receber como fruto do seu trabalho, como fruto do seu esforço. Porque no versículo anterior fala assim: por isso também nos esforçamos. Por que fala esforçar para ser agradável? Você tem que negar a si mesmo. Lá em Mateus 11:12 fala assim: Senhor Jesus, fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Os que se esforçam apoderam dele. Irmãos, nós temos que estar em constante comunhão com o Senhor. Não perder a oportunidade de reunir, a não ser por motivos significativos. Não perder a oportunidade de orar junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus, o lugar mais seguro é junto dos irmãos. No nosso espírito e junto dos irmãos. Se o rebanho vai para a direita, nós vamos para a direita. Se o rebanho vai para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Senhor Jesus, isso é seguir os passos do rebanho. Não se isole, irmãos. Não nos isolemos. Não percamos momentos de comunhão à toa. Ainda que você fique cansado, vá para a reunião de casa. Se quiser, você até adormece ali, mas permaneça junto dos irmãos. Porque o ministro da nova aliança, irmão, ele dá testemunho da vida que há dentro dele. Às vezes sem palavra, na maioria das vezes sem palavras. Isso que é o significado de ser cartas escritas pelo Espírito de Deus. Cartas escritas não, inscritas. Inscrita significa que tatuou ali. Afundou na pele, afundou no seu coração. Tem sofrimento envolvido. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser essas pessoas que temos que nos esforçar, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então temos que anelar,
temos que desejar, aguardar e apressar o dia da vinda de Deus. Não é simplesmente ficar contando, olha, a ovelha já está sendo criada, os materiais do templo já estão sendo organizados. Irmãos, e dentro de nós? Como está? Como estão os materiais? Ouro, prata e pedras preciosas. Lá em Israel, pode estar tudo esperando, mas e dentro de mim? Aquela fraqueza que tem 6.000 anos está dentro de mim. Como é que ela está? Ela está sendo desgastada? Ou eu estou pelejando, Senhor? Não conformo com isso. Não conformo com isso. Aí o Senhor vai mandando experiência, mandando experiência. O Senhor está nos transformando, irmão. E aquilo que somos como cartas escritas, as pessoas estão lendo. Elas estão lendo. Eu creio na experiência de todo mundo. Dentro do meu trabalho, tem 2 irmãs que elas largaram a fé, assim, de maneira coletiva, há muito tempo. Mas às vezes elas comentam, fazem piadas lá. Depois elas olham, não, Ronaldo, me perdoe, eu não sabia que você estava aí, não. Você me perdoe por quê? Não, porque eu contei uma piada aqui. Fica à vontade. Ou então elas fazem algumas coisas, não, o Ronaldo está aqui. Eu acredito, irmãos, elas estão lendo coisas que eu não estou falando. O nosso testemunho ressoa no ambiente. A gente limita o velho homem. Mas esse velho homem tem que ser limitado também dentro de nós. Para que as pessoas possam ter uma leitura real do que somos. Ó Senhor Jesus. O 11 fala assim, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. E assim, que significa o seguinte, tendo o temor do tribunal de Cristo, convencemos homens. E somos conhecidos por Deus. Não convencemos os homens segundo a nossa retórica, segundo o nosso palavrório próprio, segundo o nosso jeitinho, segundo a nossa capacidade natural, porque eles convencem os homens, são conhecidos por Deus. Ô Senhor, será que isso falei faz parte da minha realidade? Vocês já tiveram a experiência de contar alguma coisa assim e o Senhor reprovar? O Senhor falar assim, essa não é a vida de um dispenseiro, de um ministro da Nova Aliança. Uma vez eu fui contar uma pequena piadinha, não é, sem profundidade, é uma brincadeira. Dentro de mim, Senhor. Dentro de mim, ó Senhor, me cubra com sangue. Exatamente perto dessa menina que fala assim, ô Ronaldo, me perdoe. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de gloriar-te por nossa causa, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Então, a palavra-chave desse versículo aqui, não na aparência, ele fala assim, ó, os que se gloriam na aparência e não no coração. Nós vimos no capítulo 4 que a face de Moisés exteriormente brilhava, mas o brilho dos ministros da Nova Aliança é no coração, na mente, vontade e emoção. Senhor Jesus, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos juízo é para vós outros. Esse aqui é um versículo que você pode aplicar de várias maneiras, né? Por exemplo, quando ele fala aqui, se enlouquecemos, de acordo com o mundo, irmãos, é loucura você ficar aqui, deixar de viver, deixar de ir para as festas, deixar de curtir o mundo, é loucura. Imagine Noé, quando ele decidiu fazer aquela arca. Ele vai falar assim, esse cara é louco, deve estar tomando remédio.
Mas ele estava convencido do que ia acontecer naquele momento, no tempo que estava sendo cogitado acontecer. Ó Senhor Jesus, porque se enlouquecemos, deixando de viver para mim mesmo, é para Deus. Se conservamos juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, irmãos. O amor de Deus nos confina. Às vezes eu também acho loucura. Senhor, parece que eu não sei fazer outra coisa, eu não sei cantar, ler Bíblia, cantar, falar com os irmãos. Parece que a gente deixou de existir, mas não, eis que vivemos de fato. Loucura, irmãos, é alguém que ainda acredita neste mundo, nas promessas desse mundo, de um dia melhor. Não haverá, irmãos, e o Senhor de fato está voltando. Noé está falando através da palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Tem vários versículos, irmão, mas por causa do tempo a gente vou encurtar aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos nós morremos, irmãos. Aleluia! E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não temos mais que viver por nós mesmos, recebemos um chamado. E esse chamado vai nos tirar desta terra. Está nos tirando. Quando nós formos arrebatados, se não morrermos antes, irmãos, é porque os pesos já foram tirados gradativamente. Quantos pesos, né, irmão? Ficaram para trás. Um dos pesos que o Heber tinha era no futebol, lá no passado, né, irmão? Ele conta para nós. Hã? Peso. O meu menino está com esse peso. Por que ele não veio na reunião? Mas eu tenho meus pesos. O Senhor está tirando. Amém, amados? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, vamos continuar profetizando através de compartilhar como? Em grupo. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Demorou muito?